volta com o Manhã da Piedade e hoje, quinta-feira, é dia de YouCat. Nesse quadro, você já sabe, né? A gente fala sobre diversos temas ligados à catequese da nossa igreja e refletimos sobre maneiras de se viver melhor os ensinamentos do Pai no nosso cotidiano. Vamos conferir. E para conversar com a gente, nos ensinar um pouco mais sobre as coisas de Deus de uma maneira bem simples, bem descomplicada, a gente vai conversar agora com o Padre Wellington Santos. Bom dia, Padre Wellington. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que estão em casa e nos acompanham. Manifestar, como sempre, a alegria de a gente poder partilhar as quintas-feiras sobre temas tão importantes para a nossa fé. É verdade, e a gente precisa, né? A gente precisa mostrar para as pessoas que a palavra de Deus ela é muito simples, ela é muito tranquila de se entender. Basta você prestar bem atenção e presta atenção no YouCat que a gente vai mostrar de uma maneira bem descomplicada como que a palavra de Deus, como que o Evangelho é muito simples e muito simples de se colocar no dia a dia, né? Exatamente, conseguir pegar a nossa doutrina, que às vezes a gente acha que é tão inacessível, mas que faz parte da constituição de cada cristão, e ler isso no nosso cotidiano, como você está bem dizendo, de forma descomplicada. Vamos falar da doutrina da nossa fé. E hoje, Padre Wellington, a gente vai falar por que a gente precisa da igreja, né? E eu já queria emendar a pergunta que o senhor falasse, né? Como que o senhor pensa aí a igreja, como Jesus a deseja? O que vem à mente do senhor, né? Quando o senhor pensa, Jesus queria uma igreja assim. É bonito falarmos sobre esse ser igreja e o tema trazendo assim, olha, por que nós precisamos ser igreja? Porque às vezes há a compreensão de que igreja é o templo construído de tijolos, né, que a gente, com muita luta, com muita batalha, se esforça para sê-lo. Porque aí na hora que vem nessa pergunta que você fez, Vanessa, o que eu penso do ser igreja como Jesus deseja? Aí vem essa experiência que é tão bonita e que, de fato, a instrução, a nossa doutrina ensina. Igreja é essa comunhão que nós fazemos entre nós irmãos com Deus. Aí, onde quer que estejamos, aí fala até de algumas experiências que já fiz, sejam nas igrejas construídas, né, de forma belíssimas, históricas, igrejas de mais de 300 anos, ou seja, numa comunidade rural que talvez ainda nem tem seu templo construído e que celebra a missa debaixo de uma mangueira, como tive a oportunidade de fazer uma missão na Bahia. Ali é a igreja. Então, quando penso o que é ser essa igreja, o que vem na minha mente é essa comunhão bonita que nós somos chamados a vivenciar como irmãos e juntos, né, como essa família, buscando fazer essa experiência de Deus. Aí algo que toca profundamente é este sentimento. Ser igreja, e até como o Catecismo da Igreja ensina, o YouCat, né, nos faz lembrar, igreja é viver esta comunhão com Deus, é viver essa comunhão uns com os outros, é a gente unir nossos corações. Talvez o maior desafio esteja justamente aí, no fato de a gente ser igreja, porque nos unirmos, vivemos a comunhão, a tolerância em nossas comunidades, às vezes é um grande limite, é uma pedra, né, no caminho, mas é a realidade que nós precisamos converter, né, buscar a conversão nas nossas relações para a gente ser essa igreja que Jesus esperava de nós, de presença, de proximidade, de fraternidade. E eu acho, Padre Wellington, que esse período que estamos vivendo, né, esse período de distanciamento social, onde ficamos mais em casa, ficamos mais reclusos em casa, nas nossas casas, com as nossas famílias, foi um momento muito proposital e muito bom nesse sentido, né, de poder vivermos mais isso que a Bíblia tanto pede, né, que Deus tanto pede, que Jesus nos ensinou, compartilharmos, sermos mais irmãos, principalmente porque a primeira igreja começa em casa, né? É o que a gente chama de igreja doméstica, Sim. né? A gente reconhecer que na nossa casa há essa experiência de igreja, né? Da gente poder viver essa comunhão. Tanto que vale até dizer, Vanessa, porque a gente conversa aqui é inspirado no Catecismo da Igreja Católica, Sim. especialmente no YouCat, né? Vale a gente lembrar do nosso livrinho, porque caso alguém depois tenha dúvida do que a gente falou,
Tá tudo bem claro, bem descomplicado, né, no livro do Yucat. E vai falar assim, olha, igreja significa uma palavra grega para dizer os convocados. Então, Uhum. somos nós os convocados, não o templo, porque a gente pensa, o templo tem que ser um templo grande, bonito, onde a gente está. Igreja é este lugar onde os convocados se reúnem para fazer essa experiência de alegria com o Senhor. Juntos, nós vivemos o Senhor. Aí a nossa casa, como bem lembrou, você lembrou, o tempo de pandemia nos ajudou a valorizar a igreja doméstica, o lugar da comunhão lá dentro do nosso lar, e como é importante a gente dar valor a essa igreja doméstica. Com certeza é a nossa base, né? A família Uhum. é a nossa base social e é a nossa base religiosa também, porque é ali que a gente vai ter os nossos primeiros passos na fé. É ali que a gente vai dar nossos primeiros passos na fé em rumo a uma vida mais plena, uma vida mais sábia, como bem nos ensina a Bíblia. Eu queria que o senhor falasse sobre muito bem disse, né, essa questão que muitas pessoas associam a imagem da igreja a templos, a construção, né, ao concreto. E a igreja, ela é muito mais do que uma instituição humana, né? Uhum, exatamente. E pensar assim, Vanessa, porque a instituição ela existe, né? E é preciso, né, nós entendermos que a gente está em caminho de construção nessa história. Então, a igreja é uma instituição na história, só que ela não é uma instituição simplesmente humana, né, que um grupo de pessoas se reuniram para poder ali juntos definir metas, objetivos, né, como fazer. Tudo isso é pela graça de Deus. Aí no YouCat, né, no livrinho do YouCat, a essa pergunta traz uma resposta que é muito profunda, que é bonita, porque vai dizer assim, olha, a igreja, ela é muito mais do que uma instituição, porque ela é um mistério. Uhum, Ela é um mistério que é ao mesmo tempo humano e divino. Se a gente considerar só a instituição, aí a gente vai parar para perceber, olha, como é que isso não faliu, né, ao longo uhum. destes 2000 anos de história, né, pelas tantas situações, pelos erros cometidos, pelas atrocidades que já vivemos. Então, para a gente entender, se fosse só humano, ela já não existia, né? Ela tem em si, e aí é o que dá o sustento para a vida de igreja, para a gente entender que ela é mais que uma instituição, é este mistério, é a presença de Jesus em nossas vidas, é a presença deste Deus que nos conduz ao longo dessa história. Aí, se a gente pensa nessa perspectiva aos olhos da fé, a gente vai perceber assim, ó, que a igreja ela é indestrutivelmente santa. Nada vai romper, vai destruir a igreja, porque ela é este mistério de Deus, né, que nós vivemos aqui nas nossas relações humanas. Com certeza. Padre Wellington, eu queria propor para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no Manhã da Uhum. Piedade, um momento de reflexão. Para você parar, você que está em casa, para tudo que você está fazendo e começa a se perguntar quando, em que momento você aí de casa já experimentou o que é ser igreja? E enquanto o pessoal de casa está fazendo essa reflexão, eu convido o senhor a ajudar nessa reflexão. Como que as pessoas podem buscar esse momento do ser igreja na sua vida? E interessante fazer essa experiência e convidar, né, quem nos acompanha também fazê-lo, porque de fato a gente faz algumas experiências que nos mostram, a gente, olha, nós somos igreja de verdade. Aos longos desses 12 anos de padre, foram muitos os momentos em que experimentei o ser igreja. E destaco, né, que de sentir este momento de forma muito intensa na Eucaristia, quando nós celebramos e ali a gente vive aquela comunhão. E quando a gente leva essa Eucaristia, né, para as nossas relações, é algo tão bonito, Vanessa, e a Uhum. todos que nos acompanham. Quando a gente para fazer as coisas juntos e todo mundo faz com solicitude, né, com abertura de coração, quando as pessoas estão ali, de fato, abertas para se integrar com os outros, para conectar com os outros. Isso para mim é ser igreja. E eu já experimentei isso várias vezes e dá uma consolação tão grande, tão bonita, quando a gente para poder viver essa unidade, que aí a gente vai ver que, de fato, a comunhão é um remédio para nos ajudar e nos sustentar neste mundo. Quando a gente para se amparar uns com os outros. Então, essas foram as minhas experiências, né, do ser igreja. Quando a gente, enquanto comunidade, se viu assim, olha, todo mundo trabalhando juntos, totalmente abertos para se conectar uns aos outros. Ninguém fechado, ninguém querendo causar discórdia, todo mundo vivendo a unidade.
E o senhor falou uma coisa muito bonita, que é o amparar, né? A Maninha sempre fala aqui no Manhã da Piedade, sempre fala quando ela participa do Bom Dia, sobre o pedido que Deus nos faz de irmos, mas não irmos sozinhos, para irmos em dupla, para irmos com o outro, levar a palavra, ensinar essa palavra. E de fato, né, Padre Wellington, quando você percorre uma distância, seja longa, seja curta, e você tem uma companhia, essa distância, por maior que ela seja, ela se diminui, porque você tem ali alguém para te amparar durante essa caminhada, né? Sim, e tudo fica tão mais fácil quando tem alguém para estar conosco, para nos amparar. Dá um exemplo, quando a gente faz na igreja mutirões, os mutirões sempre têm uma função, né, social, uma função espiritual, porque a gente para juntos trabalhar em vista de um bem, né, de algo comum. Aqui na paróquia a gente vai fazer isso nesse próximo sábado, inclusive. E no entendimento assim, olha, eu poderia fazer sozinho, mas certamente ia ser muito fútil, muito vazio, do que fazer essa experiência junto uns com os outros. Então, de fato, a gente precisa ser amparado uns com os outros para que o trabalho seja feliz, tenha sentido, promova a comunhão. Exatamente. Padre Wellington, quero agradecer muito a participação do senhor aqui. Já aproveito para me despedir. Semana que vem, Moninha volta para o Manhã da Piedade. Ela volta de férias. Foi um prazer conhecer um pouco mais do Evangelho com o senhor, viu? Uma alegria, Vanessa. Olha, destacar, você foi primorosa aí na condução do Manhã da Piedade. Espero encontrá-las em muitos outros programas, porque de fato há uma conexão muito bonita. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Muito obrigada, Padre Wellington, sempre querido, como sempre. Muito obrigada, viu? Um abraço. Tchau. E no próximo bloco a gente continua nessa linha de espiritualidade, porque a gente tem a reflexão do Evangelho do dia. A gente vai para um rápido intervalo, mas é muito rápido. Já já a gente está de volta com mais Manhã da Piedade para você.